Olá, guardiões da memória. Aqui é Eterna. Do sangue da vingança à imortalidade da pedra. No Códice Futuro, iniciamos o 5º episódio, explorando a construção dos túmulos de Pedro e Inês em Alcobaça, uma promessa esculpida no mármore. Consumada a vingança, o palácio mergulhou num silêncio pesado. Dom Pedro I, de pé diante da janela, observava o céu cinzento sobre Coimbra. A dor pela ausência de Inês percorria suas veias, agora que a justiça não lhe entregará o consolo esperado. Se os tribunais lhe deram razão, seu coração continuava vazio, como as salas desertadas onde ecoava o nome da rainha perdida. O rei precisava de algo para vencer a morte, um gesto que contrariasse o esquecimento e eternizasse o amor entre a carne e o além. Numa noite enluarada, Pedro afastou-se dos afazeres da corte e dirigiu-se à abadia de Santa Maria de Alcobaça. O monastério reluzia de austeridade, arcos góticos cortavam a penumbra, pilares imensos sustentavam o peso do silêncio. O prior, um homem duro e experiente, recepcionou o monarca nos claustros frios. Foi ali, entre sombras e orações, que Pedro anunciou sua vontade: erguer 2 túmulos monumentais, não para exibir a grandiosidade do reino nem para celebrar vitórias, mas para petrificar uma história de amor e dor, desafiar o tempo e sua voracidade. O chamado do rei foi atendido em várias línguas. Vieram dos 4 cantos da península e além mar escultores inspirados, arquitetos que haviam visto as catedrais mais ousadas da França, mestres de Bruges, Toledo e Compostela. Trouxeram consigo desenrolados pergaminhos e ferramentas afiadas. Pedro, impaciente, supervisionava cada proposta, afastando modelos convencionais e exigindo uma estética inédita, capaz de narrar em pedra o que jamais seria dito em versos. Ordenou que os sarcófagos fossem talhados no mais puro calcário branco extraído das pedreiras de Coimbra, uma pedra tão límpida que parecia captar e refletir a luz da alvorada. Os mestres começaram pelos esboços. No ateliê improvisado dentro dos muros da abadia, o cheiro do pó de pedra se misturava à fumaça das velas. O túmulo de Inês era o centro das atenções. O artista principal, um florentino de mãos firmes e olhar compassivo, passava noites tentando capturar a serenidade da rainha morta. Os cabelos longos, outrora vermelhos e vivos, deveriam ser transpostos em ondas esculpidas com delicadeza, caindo sobre o rosto de mármore sereno, coroado como convém à verdadeira rainha de Portugal. Diante da penumbra reverberante da abadia de Alcobaça, o túmulo de Dom Pedro I se ergue como um manifesto entre luzes filtradas e o silêncio perpetuado pelos séculos. Um visitante caminha lentamente pelo interior da igreja, atraído pelo esplendor gótico do sarcófago. Não é apenas a imponente arquitetura que impressiona, mas as histórias gravadas com minúcia nas faces do calcário. Ali, cada detalhe pulsa com uma memória antiga, desafiando o tempo e os olhares distraídos. Na lateral do túmulo, a escultura da Roda da Fortuna se impõe, seus raios, como veias de um destino tecido, entrelaçam cenas da vida de Pedro e Inês de Castro. O visitante passa os dedos levemente sobre as molduras circulares, vê, tal qual um livro aberto, o primeiro olhar apaixonado, oculto em jardins vigiados. Logo avista a paixão proibida, densa como a névoa que encobria Coimbra nas manhãs em que se encontravam às escondidas. O próximo raio revela a imagem da família, rodeados dos filhos, em breves momentos de paz antes do prenúncio da tragédia. Por fim, o olhar do observador é atravessado pela violência de punhais, conselheiros curvados em torno de uma decisão fatal. O rei, ali deitado, pede que a pedra não seja apenas lembrança, mas julgamento. O templo se transforma em tribunal, a história, em acusação. A narrativa esculpida mistura motivos bíblicos, profetas, apóstolos, martírios, abrasões da dinastia de Avis, entrelaçados com símbolos de justiça e perdão. Cada personagem sagrado parece vigiar a justiça celeste sobre o romance que escandalizou o reino, sugerindo que, ainda que condenados pelos homens, Pedro e Inês foram absolvidos pelo olhar divino. A dor humana, gravada nas feições dos santos e nas rugas das figuras, transforma a pedra fria num receptáculo vívido do sofrimento e da esperança. Avançando pelo transepto, o visitante se dá conta do alinhamento singular dos túmulos. Não estão lado a lado.
Em vez disso, repousam opostos, em extremos do braço cruzado da igreja. Uma lógica misteriosa se impõe, pés com pés. Pedro não concedeu à morte a última palavra de separação. Sua disposição é um código místico, ambos alinhados de maneira que, ao toque da última trombeta, quando, segundo a fé, os corpos ressurgirem do sono final, a primeira imagem a ser vista seja o semblante do amado que por toda a vida buscou reencontrar. O conhecimento só faz sentido quando é compartilhado. Envie esse vídeo para aquele amigo que ama uma boa história e ajude o Orbis Fantasia a crescer. Te vejo no próximo vídeo. E aí, explorador, curtiu essa jornada pelo Orbis Fantasia? Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum mistério. Vamos nessa!